Então vamos lá. Para você começar no mercado, né, você tem que aprender as escolas, né? Como usar cada escola. Escola de análise de fluxo, né? Onde você vai usar ferramentas de tape reading. Escola de análise gráfica, que você não vai usar o gráfico, e aí é um assunto mais avançado, tá? Você vai usar os fundamentos e os contextos dentro do mercado e o gráfico para ilustrar isso aí. Agora, se você olhar para o gráfico, você vai se machucar. Mas a gente vai te mostrar até uma forma de, no início, o gráfico te ajudar aqui. Tá? Que mais? Análise macro, né? Onde você vai começar a aprender todos os movimentos macros do mercado. A gente tem vários movimentos que impactam no mercado, principalmente no mercado de futuros, né? Quando você tem uma taxa de juros sendo modificada, essa taxa de juros vai impactar na bolsa, a taxa de juros mais a bolsa vai impactar na entrada de câmbio e automaticamente vai impactar no câmbio futuro. Então, existe toda uma correlação macro que é disparada por um driver. Então, você tem vários drivers disparando várias relações todo dia. Dependendo do driver, né, essa relação ela pode aprofundar, ou seja, se um driver for muito forte, pode mexer muito forte na taxa de juros, a taxa de juros vai mexer muito forte na bolsa e a bolsa vai fazer um movimento em cima do câmbio, junto com a taxa de juros, porque essa correlação ela não é perfeita, né? Vou dar um exemplo, o que aconteceu essa semana dessa live. A gente teve a história toda do Japão mexendo na taxa de juros dele, isso impactou no iene, e esse movimento, esse driver que aconteceu do outro lado do mundo, mexeu fortemente com o nosso câmbio aqui no Brasil. Por quê? Porque afetou uma operação que é muito grande, aonde traders pegam dinheiro lá no Japão barato, a juro barato, traz para o Brasil e aplica. Então essa operação que a gente chama de carry trade, né, uma operação de carrego, quando o iene começou a movimentar e a taxa do Japão também contra essa operação, os traders começaram a desmontar essa operação. Resultado, o nosso câmbio aqui foi fortemente impactado. Então, essa é uma visão macro que vai impactar em cima do nosso mercado futuro. E aí? Né? Você vai usar isso para operar? Vai, claro, mas isso aí é lá na frente. Né? Tem as etapas que você tem que seguir. E essas etapas, se você vai usar primeiro o fluxo, depois os contextos, depois o macro, essas etapas elas dependem de duas coisas, principalmente do tamanho do seu capital, do tamanho da sua experiência. E a terceira coisa importantíssima é o quanto de disciplina você tem para seguir cada passo de aprendizado. Tá? Por quê? Porque se você de repente já quer começar aqui, mesmo que você tenha muito capital, mas tenha pouca experiência, você vai se machucar muito. Tá? Então, onde está a melhor escola, melhor porta de entrada? É claro que está aqui. Por quê? Porque para você começar a aprender a operar day trade no mercado futuro, você primeiro precisa aprender a não perder. Antes de aprender a ganhar, tem que aprender a não perder. Tá? Então, no caso do day trader, o conhecimento profundo, lento, ele evita grandes perdas antes de provocar grandes lucros. Primeira coisa é aprender a não perder. Depois que você é bom em não perder, é só você dar mais um passozinho e aprender a ganhar. A maioria aprende a perder primeiro, né? Isso aí gera muito problema, tanto para o capital como para o emocional. Tá? Então, a maioria começa a aprender da forma mais fácil, que é a análise gráfica. Então, começa lá, fazer os risquinhos, colorir os candlezinhos, né? Cruzar as médias, colocar o Fibonacci. Só que aí se machuca, cada um se machuca de um tamanho. E o que acontece? Se machuca e acaba desistindo antes de conseguir entender o metajogo do ativo. Começa de uma forma melhor. É melhor, no começo, você ter um bom payoff ou você ter uma boa assertividade? Tá?
Então, o que é payoff? Vou até pegar minha canetinha aqui, ó. O que é payoff? Vou falar, ó. Payoff é o seguinte, quando você entra numa operação, você tem que, na sua lógica operacional, você tem que saber o tamanho do seu stop e o tamanho do seu alvo, tá? Então, toda vez que você falar, eu vou entrar numa operação, você tem que saber explicar isso aqui. Eu estou entrando aqui por tal razão, o meu stop está exatamente aqui e eu quero fazer essa operação chegar até tal ponto. Essa diferença aqui, ó, do seu alvo com o seu stop, vamos supor que aqui seja 3 e aqui seja 1. Então, o seu payoff é 3 para 1. Quanto maior for o seu payoff, mais dinheiro você vai ganhar no mercado. Então, isso aqui, ó, se fosse cursinho pré-vestibular, isso aqui era a fórmula que você tem que aprender do sucesso. Tá? Então, isso aqui é a fórmula do sucesso. Se isso aqui é a fórmula do sucesso, o que você tem que aprender então? Stopar curto e depois alongar as suas operações. Quem não estopa curto nunca vai ganhar dinheiro no day trade. Nunca, nunca. Tá? E a análise gráfica, ela não te permite estopar curto. E quem tem alvos longos vai ter um payoff grande. E aí vai ganhar muito dinheiro no day trade. Tá? Então, o aprendizado, primeiro, é isso aqui, ó. Onde que eu entro? Porque se você não entrar certo, como é que você vai ter um stop curto? Então, o aprendizado começa aqui, ó. Eu entro porque eu sei onde está meu stop. Senão, eu não entro. Aí, o alvo é depois. Tá? No começo, o alvo pode ser uma frequência. Né? Se for no dólar, por exemplo, a frequência média do dólar é 4 pontos. Então, você vai ter um payoff de stop curtinho de 1 ponto para 4 de ganho. Né? Praticamente um scalping que vai dar isso, né? 1 para 4. E aí você vai conseguir ganhar. Por quê? Porque no começo, para todo mundo que está começando, payoff é muito mais importante que assertividade. É claro que se você tiver payoff e você tiver boa assertividade, o seu lucro vai ser enorme, né? Mas se você tiver que escolher primeiro, você tem que escolher payoff. Ou seja, stop curto, para ter alvos, né, que pagam bem esse stop. Por quê? Porque se você fizer 10 operações e errar 5, você vai ter estopado 5 pontos e você vai ter ganhado, ó, aqui, ó, a frequência do dólar, você vai ter 40 pontos, ó. Você 40 menos 5, te sobrou 35 pontos. E aqui está o dinheiro. Então, o dinheiro, ele está no payoff e não na assertividade. Você só acertou 50% das operações, ó, mas te deu 35 pontos no dia. Tá?